Bem-vindo ao podcast Igreja Sem Paredes. Meu nome é Rafael Santana Rossi e esse é o quarto episódio da nossa primeira temporada. Livro de Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Diz assim: Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O mundo está repleto de religiões. Existem deuses, no plural, com D minúsculo, para todos os gostos. Existem deuses para cada tipo de peculiaridade cultural ao redor do planeta Terra. Diante disso, eu gostaria de te perguntar: o que diferencia Deus, o grande Criador, dos milhões de outros deuses que existem ao redor do mundo? Se fôssemos desenvolver uma resposta para essa pergunta, tentando definir Deus, o Criador, e cada um dos outros deuses, com D minúsculo, estaremos fadados a uma eternidade discorrendo sobre esse assunto, e não por causa dos milhões de deuses que foram criados pela imaginação humana, mas pelo simples motivo de que definir Deus, o Criador, Yahvé, é tentar definir aquele que não pode ser contido por nenhum conceito, que não pode ser apreendido pela mente humana, tamanha sua complexidade, poder, grandeza e glória. O que o personagem Hamlet poderia dizer sobre o autor Shakespeare, a não ser o que este escrevesse em sua história? Essa é a nossa posição de criatura face ao nosso grande Criador. Nós só podemos assimilar aquilo que Deus revela de si mesmo. A grande revelação do Eterno sobre si mesmo, sem dúvida, é a Bíblia Sagrada, que contém a sua palavra e que versa sobre a pessoa central de Jesus Cristo. Mas voltemos agora ao texto lido de Gênesis 50, 20. Nessa conversa entre José, aquele que fora lançado no poço e que depois fora retirado de lá e fora vendido como escravo, aquele mesmo filho de Jacó, nessa conversa entre ele e seus irmãos, já no final da concretização do grande sonho que Deus havia projetado no coração de José, este que de sonhador foi elevado à posição de governador, ressalta algo sobre o próprio Deus que nos evidencia a grande diferença entre Deus, Yahvé, e todos os outros deuses com D minúsculo. E a diferença é que Deus, o Criador, é ação, é dinâmica, é movimento, é força, é energia, é impulsão, é propulsão. Ele é aquele que a física procura explicar desesperadamente através de pesquisas, através de experimentos e através de fórmulas. Na vida de José, a grande ação de Deus foi transformar todo o mal arquitetado e executado pelos irmãos, de José, na realização dos próprios sonhos de Deus para a vida do filho de Jacó. Olha só o que o texto diz: Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou, o transformou, fez virar. Olha só a ação: porém Deus o tornou em bem. Mas e para nós? E nas nossas vidas? Ora, a grande ação do arquiteto da graça foi executada pelo Deus Filho no Calvário. A grande ação de Deus é a graça evidenciada e possibilitada para nós em Jesus. Ele nos amou de tal maneira. Ele tomou a iniciativa, nos amou primeiro, desde antes da fundação do mundo, e deu seu Filho, até então unigênito, para morrer, e quando ressuscitasse, voltasse ao Pai como grande primogênito de uma grande família de irmãos projetada por Deus, que poderia se relacionar eternamente com Ele em graça. Olha só, ação o tempo todo.
atenção nisso. Não perca tempo. Ele já agiu. Deus já agiu e se mostrou o único e verdadeiro Deus, pois só nele há salvação. Olha só nele há salvação. Finalizo lhe convidando a aceitar quem Deus é em você, para aceitar a ação, a força, a dinâmica, a energia, o movimento, a impulsão e a propulsão do Eterno em você por intermédio de Jesus Cristo. Só Ele pode transformar o seu mal, o mal que lhe aflige, em bem, qualquer que seja. Só Ele pode, pois Ele é ação, Ele é o transformador mor. Lembre-se sempre, Ele é ação, Deus é ação e transformação. Amém? Eu espero que essa palavra te abençoe muito. E eu te espero também no nosso próximo episódio. Fique com Deus. Até lá.